sou a Amanda, faço parte do projeto de iniciação científica e hoje eu vim falar um pouco do meu projeto, que tem como tema o paradoxo da educação brasileira pós-redemocratização. O projeto, ele analisa a tensão existente entre dois projetos de educação. De um lado, um projeto de educação emancipatória, que garante a cidadania, e de outro, um projeto de educação conservadora, que prioriza o mercado. Após a redemocratização no Brasil, especialmente na Constituição Federal de 1988, a educação ela passou a ser vista como um direito social e um instrumento fundamental para a formação cidadã, criativa e participativa. E ao mesmo tempo que um país como o Brasil, que existe políticas públicas que garantem essa educação para todos, também adota políticas públicas que vão contra essa educação para todos, né? Que é uma política que prioriza a produtividade, que prioriza a produção, a padronização, e uma terceira vertente é a educação libertadora, né? Que tem como autores Paulo Freire, que defende uma educação emancipatória, problematizadora, dialógica, que é capaz de desenvolver a consciência crítica dos sujeitos. Então, essas são as três vertentes do projeto. Oi, eu sou a Lívia, eu faço parte do projeto de extensão de Pedagogia Libertadora de Paulo Freire e no projeto de extensão nós fazemos um estudo sobre a pedagogia libertadora, sobre Freire, as suas ideias e a relação dessa pedagogia libertadora com o processo educativo, além de fazermos também uma análise sobre o panorama da educação brasileira atual. A pedagogia de Paulo Freire ela é uma praxis transformadora, que ela ocorre por meio da conscientização e da ação. E um dos principais objetivos dessa praxis é justamente a humanização e a transformação da sociedade. Ele acredita que para que ocorra a emancipação humana, é necessário que ocorra principalmente um processo de intervenção educativa e política. E esse processo ele deve ter como um dos elementos essenciais a dialogicidade. É justamente o encontro de mundo, o encontro de saberes e o compartilhamento desses saberes. É importante destacar também que a dialogicidade ela não começa somente na sala de aula. Começa muito antes, quando o professor está buscando conteúdo programático. E esse conteúdo programático, o educador vai buscar na realidade do aluno, no universo temático de um povo, que é lá que ele vai conseguir retirar o conjunto de temas geradores daquela realidade, daqueles educandos. Após essa investigação, após de conseguir retirar o conjunto dos temas geradores, é que o professor vai propor esses temas, propor essas temáticas de uma forma contextualizada para os alunos. Nisso, esses temas geradores eles vão ser problematizados, vão ser trazidos e problematizados juntamente com os alunos, juntamente com os educandos no círculo de cultura, que vai ser esse diálogo professor e aluno. E esse diálogo ele vai estimular o pensamento crítico, ele vai estimular a criticidade, a reflexão para a formação, alguma ação. Porque um dos objetivos principais da pedagogia libertadora de Paulo Freire é justamente a transformação da sociedade, essa conscientização e após transformação. Destacar que a educação dialógica ela possibilita ter uma consciência da sua atividade no mundo, para perceber o que ainda pode ser transformado, o que pode ser modificado, ao mesmo tempo que ela faz uma crítica da realidade. Na luta contra as opressões, contra os problemas da sociedade, e ela possibilita também tornar a sala de aula um local de diálogo, um local de debate e de crítica ao que ainda não é percebido na sociedade. Durante minha participação no projeto, eu consegui observar como esse paradoxo ele se manifestava no cotidiano escolar, seja no currículo, nas práticas pedagógicas ou até mesmo como as escolas eram avaliadas. Em uma aula de campo na localidade de Lagoinha 1, foi possível observar em uma fala do palestrante onde ele cita a preocupação dele futuramente sobre a agricultura, pelo fato de os jovens de hoje em dia não terem mais interesse na agricultura. E isso ocorre pela falta de formação sobre essa temática, a falta de implementação desse tema
também no currículo. Também foi possível observar durante essa aula de campo escolas fechadas, né, onde o Estado não trouxe investimento e as escolas lá, muitas escolas estão fechadas. Outro momento que posso citar aqui também, né, foi nossa visita a uma palestra, né, na escola Nazaré Flor, que teve como um tema foco em metas, né, onde foi uma formação feita para professores de escola do campo, onde falava sobre como essas políticas públicas neoliberais atuavam em escolas, né, como professores eles poderiam não ir contra essas políticas, mas porque não tem como, mas sim como eles podiam usar essas políticas no dia a dia dele, ensinando, né, de uma forma que não prejudicasse ele nem prejudicasse o aluno, o desenvolvimento do aluno. Então foi uma palestra muito rica para a gente, porque realmente ligava essa questão do projeto, onde falava sobre uma educação pós-redemocratização, não educação para todos, mas também falava um pouco das políticas públicas, como elas atuavam nas escolas. E após essa palestra, a gente passou também em uma escola, e quando a gente chega lá, essa escola está realmente falando sobre essas políticas públicas, sobre essas metas, sobre avaliações externas, né, onde essa pressão com os alunos sobre avaliações. Também foi possível perceber diversos elementos da pedagogia libertadora de Paulo Freire na prática, e uma delas que me marcou muito foi a visita e a nossa aula de campo na escola Maria Nazaré Flor, que é uma escola de educação do campo, e lá podemos perceber como a educação ela está totalmente contextualizada, desde a forma que a escola funciona até mesmo a sua estrutura. E isso está relacionado bastante com a ideia de educação contextualizada de Paulo Freire. Outro elemento observado também na prática, na visita à escola Maria Nazaré Flor, foi a questão da maior liberdade de debate entre os professores, ou seja, elementos que cercam a comunidade, que cercam a realidade dos alunos, já estavam sendo trabalhados desde o processo de formação dos professores. Não influencia bastante também no processo educativo desses educadores, uma vez que eles já vão estar mais próximos da realidade desses alunos. Deles estão inseridos nessa realidade, nesse encontro com a temática e o universo temático desse povo. Esses elementos que foram trazidos durante o processo de formação, eles possivelmente vão ser também trazidos dentro da sala de aula, dentro do círculo de cultura entre professor e aluno. Então, o projeto de iniciação científica, ele tem uma contribuição significativa para a minha formação acadêmica e profissional, onde durante esse meu percurso me fez enxergar como as políticas públicas elas atuam dentro da educação e me fez ter um olhar mais crítico dentro da escola. Bom, participar do projeto de extensão Pedagogia Libertadora de Paulo Freire tem contribuído bastante na minha formação acadêmica, principalmente no que se refere à questão da construção de um conhecimento mais científico, mais refinado sobre o tema, sobre Paulo Freire, sobre a pedagogia libertadora e as suas contribuições no processo educativo. Além disso, o projeto tem contribuído significativamente para a minha formação como educadora, trazendo uma postura muito mais dialógica, focado nessa dialogicidade, na problematização da realidade, no questionamento, nessa investigação do conhecimento, que ele possa ser construído realmente na sala juntamente com os alunos e não como na educação bancária, depositar informações ou transmitir conhecimento para os alunos apenas com base no currículo.